Essa semana tenho falado muito sobre as pessoas que elas pensam que o Senhor Deus, Ele demora. Já vi pessoas dizerem assim: pastor, por que Deus está demorando tanto para me abençoar? Por que Jesus está demorando tanto em fazer algo na minha vida? Por que eu clamo a Deus e demora muito para a minha cura acontecer? Por que demora muito para a salvação do meu filho acontecer? Inclusive ontem o irmão ainda perguntava para mim na comunidade em Bandeirantes, ele perguntava para mim, falou: pastor, ele falava que ele conversando com a família, e alguém da família dele perguntava para ele: pastor, e aquela mãe que ela clama há tanto tempo para um filho que está lá envolvido nas drogas, que está preso a uma maldição ali, e vai passando, está 10 anos orando e não acontece o que ela quer? Por que acontece essa demora? Não acontece demora. Muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito, amém? Nós caminhamos do jeito que a gente quer caminhar. Nós fazemos as coisas do jeito que nós queremos fazer. E aí Deus, Ele tem um jeito dele de trabalhar. E quando eu dou liberdade para Deus, quando você dá liberdade para Deus, para Ele agir na tua vida, e você se permite ser guiado por Deus, é que a gente confunde, a gente imagina que está aqui dentro da igreja sentado, a gente já está fazendo a vontade de Deus, e não é isso. Às vezes você está sentado aqui, a palavra está entrando no ouvido, saindo para o outro, eu não tenho a direção de Deus, eu não pratico o que Ele me fala. Tem muita gente antiga dentro da igreja, que ela vem, ela ouve: mas não é bem assim não, eu penso diferente, eu vejo diferente, e ela não vai alcançar o que ela quer, porque realmente ela continua distante do propósito de Deus, amém? Então o salmista, ele diz ali para a gente assim, ó: apressei-me e não me detive em quê? Lê comigo ali: apressei-me e não me detive a observar os teus. Ou seja, ele está dizendo: eu não me demorei a cumprir os teus mandamentos. Ele diz: eu apressei a fazer o que o Senhor está me mandando, o que o Senhor está me pedindo. E às vezes tem uma lentidão da nossa parte, às vezes acontece essa lentidão com aquilo que Deus está nos dirigindo. Quantas coisas, por exemplo, nós demoramos até hoje para fazer? Você pega desde quando você chega na igreja. Você chega na igreja, Deus fala com você, você vai aprendendo lentamente, e Ele fala: ó, você tem que aceitar Jesus na tua vida, e a pessoa demora. Eu até vou brincar aqui, o senhor Jair, quando eu batizei ele, perguntei para ele: quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo o senhor estava? 18 anos, eu estava de maior já na igreja, amém? Já estava 18 anos dentro da igreja, não é? Aí conversando com ele um dia, eu falei: irmão, você tem que se batizar, você tem que nascer, não, 18 aninhos que estava esperando, né? Estava esperando ficar de maior para batizar, né? Aí deu certo. E a pessoa vai demorando para aceitar Jesus. Ele fala assim: ó, faz assim, e a pessoa demora. Quando ela demora, Deus demora também para poder fazer o que Ele tem que fazer. E aí chega o tempo dela se batizar, mas ela demora. Deus fala: você tem que nascer de novo. E ela vai: o ano que vem, mês que vem, o dia que Deus tocar, o dia que eu sentir no coração, o dia que eu arrumar minha vida, o dia que eu parar com isso, o dia que eu parar com aquilo, e o dia que eu decidir. E você vai demorando. E aí quando você está pensando, aparecem uns amigos, uns colegas, pessoas de fora, vêm e te influenciam o contrário, e Deus está ali, esperando, aguardando o momento em que você vai ouvir a voz dEle e vai praticar. E aí do outro lado você tem uma batalha espiritual, que você está assim: Deus, julga a minha causa, me abençoa. Mas Ele está dizendo: você também tem algo que eu estou esperando você fazer, e você não faz, amém? E às vezes aquela atitude que está faltando eu fazer, está impedindo no mundo espiritual que eu alcance aquilo que eu preciso de Deus. E aí não acontece o que eu quero. Tem coisas que eu não entendo, mas às vezes Deus está esperando eu tomar uma iniciativa, eu mudar. E aí tudo bem, você se batiza, mas Deus fala: olha, isso aqui não é bom na tua vida, você precisa tirar isso. E nós vamos nos demorando. Pastor, mas o que Deus pede? Eu não sei. Para o jovem rico, Ele falou: falta uma coisa, não é?
E o jovem rico queria saber, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele fala, ó, guarda os mandamentos. Ele fala, já fiz. Ele fala, falta uma coisa, vende tudo e me segue. O jovem rico se retira triste. Aí que a gente diz, né, se dinheiro trouxesse felicidade mesmo, o jovem rico se retirava feliz, não é verdade? Porque ele saiu cheio de dinheiro, mas sai triste e não faz aquilo que Deus mandou. E às vezes essa é a realidade de muita gente. Nós ficamos tristes, não cumprimos o que Deus mandou e queremos alcançar algo de Deus. E Ele está dizendo, olha, observa, cumpra o mandamento, pratique o que a palavra falou. E vamos passando. E aí chega um momento, você tem uma batalha, você tem uma luta, você tem que perdoar e não perdoa, você tem que esquecer algo que você precisa tirar da tua mente, da tua memória, e você não tira, e você vai remoendo aquilo ali, você vai ruminando aquilo ali, e o tempo vai passando, de vez em quando você está lá chorando por causa daquilo, de vez em quando você está lá com os olhos cheios de lágrimas, pensando em alguma coisa que te causaram, e Deus está esperando. Ele fala, quando que você vai mudar? Quando que você realmente vai fazer isso? E nos demoramos. Vou pegar o exemplo dentro da Bíblia de alguém que foi demorado. Deus queria fazer algo, mas ele demorava. Gênesis capítulo 19, vamos lá? Gênesis 19, eu vou ler a partir do versículo 13, tá bom? Gênesis 19, versículo 13. Amém? Vou ler o 12 também, tá bom, irmãos? Para não ficar perdido aí. O 12 é assim, ó, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus envia 2 anjos. Quando os anjos chegam na cidade, os homens de lá eram tão perversos, eles eram tão malignos, que eles queriam abusar até dos anjos. Olha o ponto que chegou. Não está muito diferente de hoje em dia, não. Amém? O Ló chega e fala assim, olha, eu tenho filhas aqui, elas nunca tiveram com homens, então leva ela, faz o que quiser, mas deixa esses homens em paz. E eles, não, nós queremos esses homens. Olha só o nível, amém, que aquela cidade estava. Não está muito diferente de hoje em dia, não, está quase a mesma coisa, amém? E aí Deus decide, vou destruir. Deus manda esses anjos lá, e quando os anjos chegam lá para destruir a cidade, o Abraão já vinha intercedendo por Ló, amém? Pedindo a Deus ali que livrasse, até, se possível, não destruísse a cidade. E tudo bem, o Ló, ele tem uma postura que realmente parece ser ali um homem que precisava da misericórdia de Deus, e o anjo tem. E aí diz assim, ó, então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui, além de Ló? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade? Tira-os para fora deste lugar. 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14. Então saiu Ló, falou aos seus genros que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhe, levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por o que, igreja? Por zombador aos olhos de seus genros. O anjo falou para ele assim, você tem alguém mais na cidade? Ele falou, tem genro, mulher, tem filhos aqui. E ele fala, vai lá e avisa todo mundo e sai. Isso aí era de madrugada, amém? Era bem cedo. O que a Bíblia dizia? Para a gente não se demorar, não é? A cumprir o mandamento. Não foi isso que a Bíblia estava dizendo? Que eu tinha que me apressar. Mas olha o que ele fez. Zombaram dele e ele estava ali. Versículo 15. E ao amanhecer os anjos fizeram o que, igreja?
que apertaram com Ló? Começaram já a cutucar ele. Ô Ló, anda, sai, vai embora. É hora de tomar uma atitude. E às vezes nós também recebemos a palavra de Deus e Deus está apertando com você, está falando para você, olha, você tem que mudar, você tem que sair desse erro, você tem que sair dessa falha, você tem que deixar esses hábitos que não são bons de lado. E às vezes a gente vai demorando, ficamos esperando. Tem gente que já está há 20 anos dentro da igreja, mas em 20 anos ainda não mudou ainda. De vez em quando você vê a pessoa ali toda depressiva, melancólica, lamentando da vida. Tem uns que você vê lá na internet jogando, parecendo um muro de lamentação, jogando a vida dela lá fora. Convertidos é diferente, ele vai na presença de Deus e diz, Deus, está acontecendo isso e aquilo na minha vida, amém? Mas às vezes não, às vezes a pessoa está lá e Deus fala, ó, muda, deixa, tem que tomar uma posição diferente. E a pessoa está lá, às vezes aquela miséria, aquela dificuldade, Deus fala, olha, passa a ser fiel, começa a andar na minha palavra. E a pessoa vai se demorando, se demorando. Os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta, toma a tua mulher, toma as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. 16, ele porém o quê? Esse é o mal do ser humano. O Ló fazia o que então? Se demorava. Se vocês fossem o anjo de Deus naquele lugar, o que vocês faziam? Mete fogo em tudo, pastor. Não é desse jeito? Deixa o Ló lá se perder junto. Mas Deus, ele é misericordioso. Você está vendo? Pastor, por que Deus demora a fazer justiça? Pela misericórdia dele. Por que Deus demora muitas vezes para responder? Por causa da misericórdia dele. E aí diz assim, ó, e aqueles varões, aí diz os varões é os anjos, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram fora do quê? Da cidade. Olha só como é que Deus às vezes ele insiste com a gente, e a gente se demora, a gente fica enrolando. Ah, um dia eu vou mudar, um dia eu vou fazer isso. E continua lá, às vezes de vez em quando está naquele cigarro, não é? Outro dia um moço que eu conheci há uns 10 anos atrás, ele postando fotinha, soprando ali o narguilé. Eu falei para ele, irmão, você não era de Jesus não? Ô pastor, eu sou de Jesus ainda. E como é que você está com esse negócio aí? Não pastor, isso aqui é só para zoeira só. Disse que era só zoeira. Você imagina, eu coloco lá então a roupa de macumba, né? E vou lá para encruzilhada, você me vê fazendo um negócio, tocando tambor, você fala, não, isso é só para zoeira, só. Está estranho, sim ou não? Eu tenho que mudar, espera um pouquinho, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo. Às vezes estou demorando demais para observar o que Deus falou, igreja. E aí tirou ele para fora da cidade. 17 diz assim, ó, e aconteceu que tirando-os para fora, disse, escapa por tua vida e não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que você não pereça. Olha o 18, irmão, como é que Deus é paciente, ó. E Ló disse, assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Começa a encher a paciência do anjo. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma, a minha vida. Não posso escapar lá para o monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. E eis que agora a cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe o anjo, eis aqui tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali o quê? Chegado. Por isso se chamou o nome daquele lugar Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Até aqui você percebe que ele ainda ficou com o anjo falando, não, para ali não. O anjo deixou de destruir uma outra cidade só para ele ir para aquele lugar. E olha a demora. Às vezes Deus está para fazer o que ele tem que fazer, e a gente vai se demorando. E o anjo falou, olha, enquanto você não mudar daqui, eu não posso fazer o que eu tenho que fazer.
E às vezes a situação é a mesma. Deus quer fazer algo nas nossas vidas, mas depende também de uma atitude nossa para que as coisas mudem. E nós estamos nos demorando. Pastor, mas o que isso vai interferir? A mulher de Ló olhou para trás. Quando começou a destruir, ela olhou e sentiu pena. Talvez se o Ló tivesse ido embora quando o anjo falou na madrugada, ela nem tinha olhado para a cidade destruindo. Às vezes a sua demora, aquela demora sua em assumir, em tomar posição no mundo espiritual, influencia a tua família, teus filhos, influencia pessoas a se afastar de Deus. Aquela demora em assumir a posição na presença de Deus, às vezes leva um filho, uma filha a catar um caminho errado, enquanto isso, porque não viu ainda a atitude que tinha que ter visto em nós. E isso, às vezes, tem levado a coisas desastrosas. Só para você ter uma ideia, a ausência da família dele leva depois as duas filhas de Ló, num lugar que não tinha mais ninguém, elas têm filhos com o próprio pai, e cria lá a descendência dos moabitas lá, e acaba se tornando algo pior. Você vê as consequências que acontecem quando a gente se demora muito com as coisas? Vem perdas que não tem, às vezes, conserto. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Então, como deve ser a minha ação? Hebreus capítulo 12, eu vou ler a parte B, tá bom? Hebreus 12, vamos lá? Hebreus capítulo 12. Versículo 1, eu vou ler inteiro aqui, mas vou atentar para a parte B do versículo, tá bom? Amém? Olha só, portanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Agora, ó, deixemos todo o quê? Embaraço e o pecado que tão de perto nos... Se é pecado, se é errado, você pode achar que, pastor, isso aí não vai causar mal para ninguém. Se é pecado, tem que ser deixado de lado. Se está fora da palavra, tem que deixar. Que isso, pastor? Senão eu não vou entrar no reino de Deus. Às vezes a gente tenta dar um jeitinho, sabe? A gente tenta protelar. Hoje a gente tenta criar um evangelho diferente do de Jesus. Só que ele fala, deixe de lado tudo isso. E faz o que, igreja? E o que ele manda você fazer depois de você deixar o pecado que te cerca? O que quer dizer a palavra corramos? Se apressar. Amém? Você não pode ser lento. Você não pode se demorar. Deus não trabalha com gente que se demora. Deus trabalha com gente que é prático. Deus falou, faça, ele já faz. Deus falou, você precisa deixar. Ele, parei então, acabou. Vou seguir o que Deus está me mandando fazer. Mas tem gente que fica enrolando. Mas pode dar certo um dia. O que começa errado não dá certo. Amém? O que não começou bem, não tem como terminar bem. Vai terminar pior ainda. E aí ele diz assim, corramos com paciência, não é? A carreira que nos está proposto, que Deus te propôs, o que Ele está falando para você fazer, você precisa assumir. Essa demora sua está atrasando a sua bênção. Essa demora sua está impedindo coisas de acontecer na tua vida. Essa demora para abrir mão do que não é bom para a tua vida está atrasando coisas de Deus para a tua vida. Pessoas que não deixam aquilo que Deus manda, acaba trazendo consequências complicadas para a vida delas. Então precisa atentar para a voz de Deus. Amém? Aí eu vou te mostrar um homem que ele entendeu, ele olhou e fez o que Deus mandou. Lucas 19, versículo 2, vamos lá? Lucas 19, 2. Você vê, o Ló se demorava, e agora um homem que ele entendeu como que age com Jesus. Lucas 19, 2. Aí você tem que escolher, eu quero ser um Ló da vida, ou eu quero ser um Zaqueu. Zaqueu era ladrão, pastor. Era, mas foi salvo. Amém? Se salvou. Lucas 19, 2. Posso ler? E procurava ver quem era Jesus. Não, pulei para o 3 já, vou ler o 2 aqui. E eis que estava ali um homem chamado, o quê?
Zaqueu significa puro, viu, igreja? Pastor, ele era ladrão e tinha o nome de puro. A vida é assim. Outro disse que tinha 2 moleques lá, um de Moisés, outro Noé, fumando maconha na frente da casa da crente lá. Você vê, demagogia, não é? Você vê Moisés, o maior traficante que tinha ali. Fazer o quê? Acontece, né? A gente dá nome. Mas aqui o nome significa puro. Às vezes a gente precisa de ter pureza para fazer o que ele fez. Olha o que ele faz aqui, ó. E este era chefe dos publicanos e era rico. 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. 4. E fez o que, igreja? E correndo o quê? Tem gente que não corre, tá vendo? Tem gente que fica parado esperando. O Zaqueu não, o Zaqueu ele viu que estava vindo lá, ele já correu, ele já antecipou, porque ele sabe que Jesus ele anda rápido, Jesus ele trabalha depressa. Amém? E aí diz assim, ó, e correndo adiante subiu uma figueira brava para ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce como? Porque hoje me convém pousar em tua. Você viu? Jesus ele tem pressa. E ele diz de novo: desce depressa, faça, cumpra. Amém? Coloque por prática. E olha o que ele fez, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com quê? Ou seja, ele correu em direção à carreira que estava proposta para ele. Jesus falou: hoje me convém pousar em tua casa. Ele não se demorou, amém? Ele fez apressadamente o que Jesus mandou. Pastor, eu queria que a bênção de Deus chegasse, a resposta de Deus viesse. Ele talvez só está esperando a tua atitude, você se apressar, você antecipar, você correr em direção ao que Ele tem preparado para a tua vida. E talvez o que está atrapalhando realmente de alcançarmos de Deus aquilo que queremos, é exatamente essa demora que a gente tem. Essa demora em perdoar, essa demora em ouvir, essa demora em entender que precisamos buscar Ele. Às vezes eu quero ver minha família salva, mas quando que Ele te vê na quarta-feira orando? Quando que Deus nos vê ali fazendo um jejum? Um dia eu vou fazer um jejum, mas quando? Talvez é hora de se apressar, de fazer. Eu vou fazer então. Talvez você tenha buscado a cura ali, e Ele está dizendo ali, mas quando você vai começar a combater o inferno, mandar esse mal sair? Um dia eu vou começar a orar. E tem gente que é assim, orem por mim. Mas ele está ali se demorando ainda, não é verdade? Já convidou alguém para ir para a igreja que ele fala, um dia eu vou com você. E você pode passar outras vezes, ele vai dizer para você, um dia eu vou, um dia eu vou. Você lembra aquele povo que passa na frente da loja e fala assim, depois eu volto. Vocês voltam? Volta nada, irmão. O vendedor, quando você fala assim, ele já sabe. Sim, já era, né? Aí a pessoa fala. A minha mãe falava isso para a gente assim, depois eu compro para você. Quando falava, a gente já sabia. Vixe, compra mais nunca. Não é verdade? Ou assim, se pedir, você não ganha. E se não pedir, não ganhava também, né? Então não adiantava nada, né? Algumas coisas a gente tem o hábito de ficar enrolando mesmo. A verdade é essa. Só que Ele está esperando. Ele está esperando que eu tome uma iniciativa, que eu faça o que tem que ser feito. Aí o povo fala lá fora, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Às vezes o que está tardando somos nós. Mas Ele está falando para você, se você tomar atitude, eu vou responder. Mas tem que partir de nós. É nós que temos que tomar essa atitude. Por que esperar? Por que não já fazer o que Deus falou? Pastor, ainda não é hora, um dia eu vou fazer. Não vai. Quem quer fazer, faz. Um dia o médico me falou, a gente foi fazer um tratamento, ele falou assim, faz tal dieta. Daí eu falei, eu vou começar na semana que vem. Ele falou para mim assim, por que você não começa hoje? Eu já estava pensando, vou comprar uma carne primeiro, vou comer isso, vou comer aquilo, depois eu vou fazer. Ele falou, começa hoje. Eu pensando de mim, não, hoje não. E eu nem fiz, você acredita?
Que na outra semana eu decidi dar mais uma adiantada aí, uma adiada, né? E adiei mais um pouco. Estou até hoje esperando para fazer o que ele falou. Vocês acham que eu vou fazer? Só se eu tomar vergonha. Senão a gente vai protelando. A gente não está se apressando. O que na tua vida você tem protelado? O que você está demorando? Ele está falando para você. Faz o que Zaqueu fez. Apressa-se e desce. O que aconteceu então no 7? Vamos ver? O povo murmura, né? Vou pular o 7. O 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Por que o Zaqueu se levantou e disse isso agora? Porque o povo estava murmurando, chamando ele de ladrão. Olha como é que a pessoa é rápida, ó. Senhor, eis que dou metade do que eu tenho aos pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo o quê? Calou a boca de todo mundo. Foi rápido, não foi? Zaqueu era um homem que se apressava. É ladrão? Tudo bem, eu vou dar metade que eu tenho aos pobres. Se tornou justo ali. Amém? Quebrou aquele apego. Se alguma coisa eu roubei alguém, devolvo quanto? 4 vezes mais. Ninguém mais falava nada. Acabou. Sabe o que Jesus fez? Olha o que ele disse. E disse Jesus, hoje veio o quê? Pois também este é filho de Abraão. Ou seja, foi tudo rápido. Um dia o homem era ladrão, no outro dia esse homem recebia Jesus na casa dele e Jesus dizia, veio salvação à casa deste homem. Deus não demora, igreja. Amém? Deus, ele é rápido, só que ele precisa que você se apresse também. Vamos terminar onde começamos? Salmo 119, versículo 60. Salmos 119, 60. Marca isso na tua Bíblia aí, é bom. Deixa grifado aí. Amém? Apressei-me e não me detive, não enrolei, né? Não fiquei demorando a cumprir os teus, ou observar os teus mandamentos. Quando eu falo observar, é cumprir. O mandamento você não só lê, você cumpre ele. Amém? Você pratica ele. Não se demore em praticar. Amém? Glória a Deus.